Oi pessoas, hoje eu vou tentar aqui falar sobre o novo normal. Enfim, vem comigo para meu ponto de vista. Ponto de vista. Não é de se estranhar que você abra suas redes sociais e veja lá as discussões se temos ou não temos ainda o vírus e tal. Óbvio que eu, enquanto professor, sigo a ciência. E a ciência nos diz que vacinas estão na terceira fase, não tem remédio, né? Ainda está sendo, obviamente, testada a vacina, ainda tem muita coisa para se fazer, então eu tomo, evidentemente, os meus cuidados. Máscara, distanciamento, só saio quando é realmente necessário. Mas eu também entendo que muitas pessoas precisam trabalhar. E é aí esse novo normal que eu quero falar um pouco com vocês hoje, nesse ponto de vista. Antes da pandemia, se a gente analisar direitinho, os avanços tecnológicos, né, eles tinham chegado em determinados pontos, né? Eu até fico, na realidade, sem palavras nesse momento. Por quê? Vou citar alguns exemplos. Você tem o Uber, aplicativo de táxi, né, que o planeta Terra conhece. Existem outros, mas o mais famoso, evidentemente, é o Uber, onde ele não tem nenhum carro proprietário, ou seja, o Uber não possui carro. Você tem o Airbnb, que você pode, sei lá, ir para uma viagem, alugar um apartamento, uma casa, tira os intermediários, que são as agências de turismo, podemos dizer assim, não é? Ou, particularmente falando, esse novo processo econômico, né, que a gente estava vivendo. Então, se a gente parar para pensar direitinho, não existe um novo normal. O que é que a gente basicamente está vivendo? A gente está vivendo o que muitos autores chamam de quarta revolução industrial. Mas enfim, os avanços tecnológicos, eu agora mesmo estou usando a tecnologia para me comunicar com vocês. E o que é que a gente vai ter no pós-pandemia? Pós-pandemia que eu digo é quando a gente realmente tomar a vacina. Ou seja, quando a vacina tiver na maioria das pessoas aqui. O que realmente vai acontecer com o mundo? Bem, de fato eu não posso prever o futuro, mas posso adiantar que realmente muita coisa vai mudar. Por exemplo, a gente pode dizer nesse momento que muitos tiveram que se adaptar, vou falar da minha área, a ministrar aulas e os alunos a tentar aprender de uma certa forma, utilizando a tecnologia, mesmo que seja à distância, né? Tá junto, mas ao mesmo tempo não em coletividade. Alguns psicólogos dizem que isso não é bom, outros dizem que a gente vai ter que se acostumar. O que é necessário que a gente entenda basicamente nesse momento é que essa questão de novo normal não existe. A gente deve, evidentemente, se preparar para algo que a gente não tinha pensado, a gente não tinha mensurado. Isso, é claro, só em filmes de ficção científica, como Star Wars, Star Trek, enfim, né? Aqueles filmes que traziam coisas que na nossa cabeça íamos, sei lá, morrer e não íamos ver. E por conta da pandemia houve uma aceleração dessas dinâmicas tecnológicas, podemos dizer assim. E o que eu tenho para deixar para vocês é basicamente isso. Ou seja, essa questão de novo normal me preocupa muito, porque a gente não pode ficar conformado com determinadas coisas. E sim, a gente deve estar preparado para as mudanças que não vão ser pequenas, né? As mudanças na nossa vida cotidiana, elas vão ser extremamente, podemos dizer que vão romper com determinadas culturas que a gente tinha. Então, na medida em que eu digo que o novo normal, vamos viver um novo normal, eu estou desprezando isso. Não. A gente tem sim que se preparar para um mundo que a gente basicamente sabe que vai mudar muito,
mas evidentemente não sabe até onde. E mudar significa estar preparado para as novas tecnologias e os novos campos de trabalho. Ou seja, não vamos mais fazer as coisas como antigamente. Ou como dizia lá, né, um grupo chamado Legião Urbana, o futuro não é mais como era antigamente. Valeu!